produção de sementes e da irradiação de milho. Esse grupo produz em torno de 350 mil toneladas de milho crioulo, é a maior produção de milho crioulo talvez do mundo, na América Latina com certeza é. Então o interessante é ver qual é a estratégia que eles adotaram, como que eles estão trabalhando, como que eles fazem a agregação de valor, que não é só semente, também tem a agregação de valor com os produtos tipo fubá, tipo piré, essas coisas todas. É por aí. A viagem seria como se fosse uma finalização do curso. Até lá eu já fechei minha parte. Aí chega lá, fecha, mas tem um pouco do grupo de trabalho. Esse é o colorido da viagem. Então, eu vou pedir ao Vitor procorrer uma lista. Nessa lista de adesões, você coloca se tem necessidade. De barraco. Gostaria de ficar em barraco. Não precisa ficar em barraco, pode ficar em pensão. Exato. Ou, se vai precisar, se você está realmente interessado, vai precisar de um recurso adicional, e aí a gente avalia quanto é que pode contribuir. No caso dos estudantes, das estudantes. Olha? Mas recomendo não perder a viagem. É muito legal. R$30 a diária, 2 dias, mais alimentação. Isso. É fora desse período. A gente está calculando aí. Alimentação vai ser agricultores em torno de R$15. Se é 35 reais o alojamento, vai ser em torno de R$70 o alojamento, mas as refeições devem custar o que? Na média de uns R$30 por dia? R$10 para cada, na média. R$15 o almoço, R$15. Isso é 30. Dá na faixa aí de 130 a 140 reais. Não, Só só 150. 150 reais. Para poder ir na, assim, poder ir na boa, R$150. Né? E assim, nós temos agora até o final do mês para confirmar, porque conforme foi, eu ainda tenho tempo. Se for essa pousada, eu tenho que reservar lá. Ainda tem que reservar lá, né? Mas não pode ser até o final do mês, não. Não, até o final do mês tem que ser o quê? Semana que vem? No máximo, início de semana que vem. Então tem que ser Mas semana. reservar, reserva, né? Depois eles reservam. Acho que uma reserva para 30 pessoas. A gente vê. Pela lista das Se eu pessoas. deixo reservado 30 pessoas, depois qualquer coisa, tira a reserva. E aí a gente fez, até o final do mês dá pra gente, se vê que vão 15 pessoas, por exemplo, aí dá pra ir numa van. Né? Não gasto, porque a partir daí, se for 20, é o mesmo ônibus, se for 30, é o mesmo ônibus, se for 40, é o mesmo ônibus, não tem intermediário. Né? Mas se for menos gente, dá para ir numa van, e aí a coisa, de vez de custar 3, 4 mil, vai custar R$1.000. Vitor, quantos alunos tem frequentes no curso? Na média de 30. 30. 30, 33. Lá na regional, cabe quantas pessoas para dormir lá? Vamos começar um papo aqui para a gente conectar duas coisas. Guardiões das sementes, dentro dessa metodologia de melhoramento participativo descentralizado, e as questões colocadas pelo professor Antônio Nobre, do ponto de vista da extensão da terra, essa terra, extensão rural. O que é importante? A gente ter muita clareza em relação à terra,
tentar trabalhando com melhoramento participativo e descentralizado. Porque grande parte nós não tem uma terra tradicional nessa abordagem. É possível e necessário até repensar o modelo tradicional da terra. O modelo tradicional da terra, ele tem uma verticalidade muito forte. A verticalidade, ou seja, o conhecimento vem de cima para baixo. Essas características da terra mais adequadas, mais adaptadas, mais convenientes para a agricultura familiar, foram tentativamente desenvolvidas agora, nos últimos 10, 15 anos. Mas ainda com um peso muito forte de uma terra tradicional. Então, o que nós estamos propondo, no fundo, é repensar essa relação de conhecimento e de saber fazer com os produtores, com os grupos produtores. E nessa troca, a verticalidade é substituída por uma certa horizontalidade, do ponto de vista da articulação de grupos que são relativamente autônomos. Tem grupos que estão na universidade, grupos que estão nas comunidades de assentamento, organizados como gestão local, a auto-organização dos próprios produtores, um movimento mais amplo. No caso, nós vamos ver em Catalão, é o movimento camponês popular. Tem se preocupado muito com a formação de quadros para fazer a gestão conjunta. Por exemplo, em momentos assim, nós temos que levar uma curva de guardiões das sementes para se encontrar com o país. Como é que vai ser? Alguém tem que estar na organização disso. Então, o pessoal tem que ralar por aí. A vivência de vocês, nesse caso da viagem, vai ser um pouco essa. Conhecer essas condições da prática. E no caso do estado do Goiás, a terra praticamente ausente de todas essas situações. Então, não sei, então poderia acrescentar algum elemento adicional sobre isso. Nesse trabalho específico, o Altair deve, guardião de semente, de produção de sementes crioulas, pela Emater do Estado, né, vinculada ao Estado, talvez no Rio Grande do Sul, não sei se tem um trabalho estruturado nesse sentido, né, mas seria a Emater no Rio Grande do Sul que poderia ter um histórico que tivesse alguma condição de fazer esse trabalho. Eu vejo mais através de organizações, né, grupos de extensionistas que se qualificam e colocam o seu trabalho, né, para atuar junto das outras instituições de Atera através da Anater hoje em dia. Né? Então você tem vários grupos de cooperativas, por exemplo, de serviços, né, de Ater, que podem se estruturar para mais ONGs, organizações não governamentais mesmo, que faz esse papel. E isso já desde do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso para cá, com certeza no primeiro mandato do Lula, já passou a existir esse credenciamento. Instituições, né, que não são do Estado,
né, passam a responder editais, se cadastram, faz todo esse processo, se cadastram e passam a ter algum recurso de assistência técnica de extensão rural. Um pouco daquilo que a gente comentou que veio lá do projeto Lumiar. O projeto Lumiar ele termina, né, e aí nesse processo várias organizações como Caritas, Diaconia, a própria SPTA, mas eu acho que a SPTA não se credenciou ou não teve interesse A articulação do semiárido, várias instituições que compõem a articulação do semiárido, né, elas são credenciadas, a Caatinga, elas são credenciadas como instituições prestadoras de serviço de ATER. Então eu acredito que é mais nesse ambiente que a gente vai encontrar essa possibilidade. Eu não sei se lá nos Guardiões lá de Catalão, né, se eles têm esse tipo de organização, né, que se cadastra e vai prestar serviço de ATER aos próprios produtores do movimento, alguns assentamentos. Uma outra instituição também que, além da Caritas, a Marista, o Instituto Marista, por exemplo, tem uma linha também ligada a grupos que prestam serviço de ATER, se credencia a grupos de ATER. É um instrumento muito utilizado, principalmente no Nordeste, mas no Centro-Oeste também, são os fundos rotativos solidários. Os fundos rotativos solidários, eles são uma forma de... Casas de sementes são fundos rotativos solidários. Esse tem também os fundos em dinheiro. Então são iniciados como doação, 2, 3 mil reais, e esse dinheiro é utilizado para empréstimos pessoal ou investimento em microprojetos. Isso viabiliza os esforços coletivos no sentido de produção de sementes. Já é bem significativo, cerca de 5 mil ou 6 mil fundos rotativos solidários. A Caritas apoiou muito, e depois a ASA também apoiou, e aqui no Centro-Oeste também tem. São fundos rotativos solidários. Isso na literatura, se você botar na internet, fundos rotativos solidários, você vai encontrar muito relato de experiências. Bom, eu estou indo. Desculpa, antes de você acertar mais um pouco, nós, na sua viagem, nós recebemos uma sinalização do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável do Distrito Federal que eles têm aquele serviço de assistência técnica de distribuição de sementes, por onde entraram as sementes híbridas em toda a agricultura familiar, e os transgênicos também entram. Mas nesta oportunidade, o presidente da Emater, o Roberto Carneiro Roberto Carneiro, né? Eu sempre troco se é Carneiro ou Cordeiro, fico na dúvida. Mas é Carneiro, o Roberto Carneiro, e também o secretário de Agricultura, o Argileu, doutor Argileu, eles fizeram um contrato com a Conab dessa vez, comprando sementes crioulas. Dentre elas o Sol da Manhã. Tinham outras duas que eu não soube identificar, mas perguntei se eram realmente crioulas, e eles disseram que era. Uma da Embrapa. Um código BR lá. E daí perguntei para eles como é que seria a possibilidade da gente trabalhar, comentei desse curso que estava acontecendo, e se havia possibilidade da gente trabalhar não só, né, com esse, acompanhar alguma iniciativa de produção de sementes e que pudesse retornar essas sementes à Conab de novo, e Brasília pudesse
pudesse ativar esse sistema, né? Então o secretário de Agricultura se colocou à disposição de fazer esses contatos com a Conab, ou seja, aquilo que fosse produzido de semente de alguma forma certificada, acompanhado pela Emater DF, faria essa ponte, né, garantindo já algum retorno ao produtor nesse sentido, garantir uma compra daquelas sementes que tivesse qualidade para ir formar esse banco de novo. E a Emater, através do seu presidente, colocou no planejamento estratégico dela, né, essa técnico disponível para isso. E a FETRAF, através do Francisco Chiquinho, do assentamento Chapadinho ali, ele colocou à disposição também, né, da gente, caso a gente ache que é viável, fazer essa iniciativa de produção de sementes lá com eles, né? E, enfim, então a gente não tinha tempo de conversar sobre isso e estão comentando sobre esse curso. Eles falaram, não, nós podemos designar uma técnica, eu não sei quem seria essa, eu sei que é uma moça, ele falou o nome até dela já. Eles, na semana passada, a Emater teve o planejamento estratégico dela colocado, e essa atividade de produção de sementes crioulas ficou, então, pontuada. E esperando, então, uma conversa. Olha, eu preciso, o mestre disso tudo aqui, ó, daí ele precisa verificar se existe possibilidade realmente da gente desenvolver com esse grupo que está se formando, né, um grupo de ATER, que possa acompanhar, né, o desenvolvimento dessas sementes, inclusive o final da produção, a qualificação, né, a classificação dessas sementes, a venda para a Conab e, de novo, essa retroalimentação no sistema, né? Então seria uma coisa inédita, né? Seria uma coisa inédita em Brasília. Primeiro, é a primeira vez nos últimos 6 anos que eu tenho acompanhado, às vezes mais de perto, às vezes mais de longe, mas dessa vez participando como membro do Conselho de Desenvolvimento Rural do DF, nos últimos 4 anos, é a primeira vez que se compra semente crioula, né, que o sistema de distribuição de sementes deixa de oferecer sementes híbridas, passa a oferecer semente crioula, e nessa articulação Emater, Secretaria de Agricultura, Embrapa e a UNB, através da formação, né, de extensionistas, melhoristas participativos, poderia, enfim, consolidar esse programa deles, ou concretizar esse programa deles. Então aí a gente ficou assim, aguardando a sua posição para saber se a Embrapa poderia também, enfim, encampar essa proposta. Temos tanto miserê, tanto difícil pensar coisas grandes. Mas vamos lá, né? Eu acho que a gente pode desistir. Com a bola. O caso aqui dessa aula é uma aula um pouquinho mais complicada, mas antes deixa eu falar, claro que é possível, essas coisas todas são possíveis, né? Mas nós estamos falando de agrobiodiversidade, nós estamos falando de conservação, mas o ponto central dessas coisas todas é semente. Está falando de semente aqui o tempo todo, semente. Semente da ASA, semente da SPTA, semente do MCP, do MPA e assim vai por diante. Você sabe qual que é o principal problema desses trabalhos com semente?
Hum? É a falta de conhecimento genético de todo mundo que trabalha com semente. E isso pode provocar erosão genética. Esse é o ponto chave, por isso que essa aula vai ser um pouquinho mais chata, porque agora eu vou entrar numa parte do melhoramento genético. Melhoramento participativo é uma estratégia mais ou menos recente, tem uns 30 anos mais ou menos, essa iniciativa, um pouco mais, 1984, por aí, começou essas iniciativas aí, né? Só que o melhoramento participativo, ele entra como um contraponto do melhoramento convencional, olhando no primeiro momento muitas condições de estresse ambiental, de condições adversas, eficientemente o sistema do próprio agricultor, a seleção dentro da propriedade do agricultor, para tentar ter materiais bem adaptados à realidade dos agricultores, principalmente dos agricultores familiares, que estão em áreas marginais ou que têm sistema de produção de base agroecológica. Então, essa é um dos pacotes que teve da agrobiodiversidade. E quando fala em melhoramento genético, dentro do sistema convencional, isso tudo nós vamos conversar na frente, o melhoramento no sistema convencional, ele só olha exclusivamente a genética do material, da semente. E ele procura isolar todos os outros fatores que estão em volta dessa genética. São os fatores ambientais. Então, se ele puder esterilizar o meio ambiente todo, eles esterilizam. Para olhar só a genética e só selecionar a genética. O melhoramento participativo, por ser um melhoramento vinculado à agrobiodiversidade, e o conceito da agrobiodiversidade, ela mexe com a diversidade genética das plantas, dentro de espécies, mas ela incorpora a questão do uso e dos agroecossistemas, essa interação do sistema de plantio, uso e genética é que caracteriza a agrobiodiversidade, e o melhoramento participativo está inserido dentro desse contexto. Então ele leva em consideração o ambiente, ele leva em consideração o uso, ele leva em consideração... Oi? Essa moça é bonita pra caramba, né? Mas continuando, então, isso faz parte da beleza. A genética tem de tudo, todo mundo tem uma beleza, né? E a beleza que cada um identifica é que acaba, né, se juntando com as pessoas. E é por isso que nós selecionamos e ninguém sabe por que todo mundo é selecionado. E o melhoramento participativo é isso. Não vamos confundir esse participativo com agregações de pessoas junto no mesmo lugar, né? É porque o PCO é meio coletivo aí, então tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Aqui então, nós vamos começar a trabalhar. Eu não sei se dá para ver, porque também está tudo muito apagado aí, né? Dá para ler? Dá. Está meio estranho. Aqui vai ser, talvez, essa aula vai ser a aula mais chata, mas as 3 próximas aulas é o que vai dar base para vocês trabalharem com sementes, entendendo genética. Então, nesse primeiro slide, vocês vão ver que tem um paralelo muito com o melhoramento genético de uma forma geral. E essas premissas que tem, onde que é o botão, sabe? Aqui Em cima, mais cima. Esses 3 itens que estão aqui é o que forma o melhoramento genético. O melhoramento genético, ele parte de 3 princípios básicos, que é gerar variabilidade genética, seleção e ensaios de avaliação. Gerar variabilidade genética é você resgatar a variedade, é você trocar a variedade, é você ter uma grande quantidade de variedades para ter variabilidade genética. Senão você não vai fazer melhoramento. Para mim começar a fazer um melhoramento, por exemplo, do feijão, eu tenho que ter pelo menos umas 20 variedades diferentes de feijão
para poder ter a capacidade de selecionar. O segundo ponto é pegar essa variabilidade e utilizar diferentes métodos de seleção. Então eu escolhi uma variedade e começo a fazer a seleção a partir desses métodos. Mas na verdade, o que manda em tudo isso aí são esses ensaios de avaliação. Os ensaios de avaliação é o ponto-chave do melhoramento. Porque é através dos ensaios que você vai identificar diferentes pontos das diferentes variedades. Se elas estão com processo de erosão genética, se elas se adaptam ao sistema, o agroecossistema do familiar, se for um sistema de base agroecológica, quais são as variedades que se adaptam ao sistema de base agroecológica, se tem estresse ambiental, que tipo de estresse tem, tolerância a domínio, tolerância a seca, encharcamento, eficiência nutricional para nitrogênio, para fósforo, é sempre em cima dos ensaios de avaliação que você consegue identificar as melhores variedades que se adaptam melhor. Então, na verdade, esse ensaio de avaliação, no meu modo de entender, seria o segundo item. A seleção deveria ser depois dos ensaios. Criei variabilidade, estou com as variedades, vou fazer um ensaio para identificar quais são essas variedades, quais características tem, e depois faz a seleção. Esses três itens se aplicam tanto para o melhoramento convencional como para o melhoramento participativo. Vou ver se esse troço fala. Aqui é um problema com esses negócios. Toda vez não sei o que tem. De certa forma, essas são três etapas sucessivas, mas Estou falando de melhoramento genético. em termos de etapas de melhoramento, avaliação, Aqui é melhoramento genético a agora. variabilidade é ter um maior número possível de variedades e ídolos. Você eu entendi bem. Toda estratégia de trabalho, seja onde for, tem uma razão de ser. O agricultor tem uma demanda, que nem o colega lá do aceitamento. Estou precisando de milho para não sei o quê. Para fubá, ou para galinha, ou não sei o quê. Qual variedade que você vai dar para ele? Vai pegar no mercado uma qualquer? Ou seria melhor pegar várias variedades, montar um ensaio e ver qual que se adapta melhor ao que ele está querendo? Vamos supor que a área dele lá tem problemas. Tem alumínio, tem um solo fraco de nutrientes. Qual variedade que tolera melhor esse estresse e qual variedade que se adapta a baixo nutriente? Então, é bem em cima disso aí. A demanda, seja qual for o agricultor, comunidade indígena, comunidade tradicional, qualquer que seja, você tem que criar variabilidade para dar oportunidade de ter um material que realmente se adapta ao local. Ou seja, diferentes métodos de seleção. Não, isso aí é escolha, é variabilidade, não é método de seleção. Eu estou aumentando a variabilidade, eu estou introduzindo diferentes variedades, eu não fiz seleção. Aí eu vou ter um ensaio de avaliação para caracterizar essas variedades, para identificar quem são elas, se elas estão com processo de erosão ou não, se elas se adaptam ou não. Também não é método de seleção, é ensaio de avaliação para conhecer a variabilidade. Conheceu, aí ele chegou e falou, opa, esse material aqui está ótimo para nós. A partir daí que começa a seleção. E aquela seleção de pegar o milho mais lá de dentro, selecionar ele do sabor, tirar as partes assim, só pegar o Isso aí é parte de método, depois nós vamos ver na frente. Tá? Vamos começar por conceitos primeiro.
Vamos ver se esse troca de grana.